Boa Prontinho, noite, começou. boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho sobre educação étnico-racial, que é um tema de grande importância para nós compreendermos melhor a diversidade do nosso país e refletirmos sobre o papel dos cristãos na valorização das diferentes culturas. O Brasil é um país diverso, né, no sentido de cultura e principalmente de questões raciais aí, então nós temos um especialista que irá lidar com as perguntas que nós iremos levantar aqui hoje. E esse trabalho é um trabalho de extensão curricular dos alunos da Faculdade Batista Teológica de São Paulo, desenvolvido pelo Daniel da Silva Mendonça, Camila Ribeiro Kapler, Giulio César Gomes e Daniela Stephanie Barbosa. E comigo também aqui, falando a vocês, Marcelo Alexander Santos Oliveira. Agora, com muita alegria, que eu apresento o nosso convidado dessa noite, o professor Adelino Francisco de Oliveira. Gente, o professor Adelino, ele é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Piracicaba, onde também coordena o curso de pós-graduação em Educação em Direitos Humanos. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade São Francisco, possui mestrado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, doutorado em filosofia pela Universidade Católica Portuguesa e pós-doutorado pela USP. Ele atua nas áreas de filosofia, ciências da religião e teologia, com foco em temas como filosofia política, pensamento decolonial, cultura antirracista, direitos humanos, ética e educação. Ele também é líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos e Juventude e membro do Observatório da Criminalização da Pobreza e dos Movimentos Sociais. Professor Adelino, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, tá? E fazer parte desse momento conosco. Obrigado, Camila. Uma boa noite, Marcelo. Prazer é meu para estar discutindo com vocês que estão aí nesse processo de formação, um tema tão importante. Eu acho que vai ser um diálogo bastante interessante aqui. Com certeza. Eu vou começar iniciando a pergunta e depois eu vou alternando com o Marcelo, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira pergunta, professor. Como você acha que a teologia pode ser utilizada para promover a diversidade e a inclusão? Camila, a teologia ela é uma ciência que tem uma riqueza e uma profundidade enorme, não é? É Vocês que verdade. estão aí nesse processo de formação certamente estão lendo, e a teologia que se construiu em torno do cristianismo, a gente entende que ela avançou assim demais, avançou muito, tanto do ponto de vista da análise exegética, né, de entender o contexto, entender o momento histórico que o texto sagrado foi construído, quanto do ponto de vista da hermenêutica, que é justamente esse desafio que a gente vive de trazer o texto para o nosso mundo, para a nossa realidade. Então, a teologia como uma ciência que estuda a revelação transcendental, a revelação bíblica, ela tem muito que contribuir para pensar uma humanidade que, dentro do seu escopo mais diverso, é uma humanidade que tem uma origem comum. Então, eu acho que esse é o primeiro tema, pensando aqui nessa proposta de debate que vocês trazem, né? Quando a gente faz a discussão étnico-racial, uma das questões que a gente enfrenta é justamente avançar para uma compreensão que nós somos de uma única e mesma espécie, que é a espécie humana. Isso do ponto de vista da biologia, apesar das diferenças culturais. Do ponto de vista teológico, a gente pode, nessa mesma linha, dizer que a revelação bíblica nos ensina que nós somos filhos e filhas de Deus. E ali na revelação bíblica, quando fala, né, no relato da criação, não se diz a cor da pele, né? Não é essa a discussão de fundo. A discussão é que Deus é o autor primordial da vida. Nós temos uma mesma e única fonte, que é uma fonte divina, uma mesma origem,
E eu acho que esse é um ponto fundamental para suplantar de partida qualquer tipo de formulação de preconceito, né? Eu começaria por aqui para a gente poder ir depois aprofundando, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. Agora, a segunda pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o senhor é: quais são os principais desafios? É uma coisa mais pessoal, assim, do trabalho, né? Quais são os principais desafios que o senhor enfrenta no seu trabalho ou estudo relacionado à educação étnico-racial? Marcelo, você sabe que a gente vive um período muito confuso da nossa humanidade, né? Não é só no Brasil, mas no aspecto geral. Certamente vocês já ouviram as expressões, né? Anticiência, o negacionismo. Nós temos hoje todo um movimento que faz releituras da história. Então, há um movimento que tenta negar essa perspectiva de que o racismo existe, né? Então, essa negação de uma realidade, quando a gente fala do racismo, primeiro que o racismo, como eu estava dizendo na primeira questão, o racismo é um erro do ponto de vista biológico, do ponto de vista da compreensão da nossa humanidade, né? Quem inventou o racismo, ou quem inventou a divisão da humanidade em raças, foram os racistas. A humanidade ela tem uma única origem, né, do ponto de vista biológico. A gente vai lembrar do Homo sapiens, a gente vai lembrar do Homo de Neandertal, mas de qualquer maneira é uma única origem e que tem um encontro com a tradição religiosa, inclusive que fala já, né? Mas os racistas eles estabelecem esses critérios. Então a primeira coisa que a gente enfrenta hoje é a própria negação do racismo, inclusive por pessoas pretas, pessoas negras, que não entendem essa situação de opressão e que naturalizam a opressão racial. Quando se fala em racismo, a gente pensa em 3 elementos fundamentais. O racismo que se manifesta no cotidiano, nas brincadeiras, nas piadas, esse racismo que são violências cotidianas que as pessoas negras, pardas, sofrem no Brasil. Mas o racismo ele tem algumas questões mais profundas, que é a própria estrutura da sociedade, é o que a gente chama de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? A herança de quase 400 anos, mais de 300 anos de escravidão. Se no período, eu gosto de explicar didaticamente, se no período da escravidão o negro ele era reduzido à condição de escravo, a população negra, essa condição de não ter lugar na sociedade, ela continua. É isso que a gente chama de racismo estrutural. A estrutura da sociedade ela vai perpetuando no tempo histórico, apesar de todo o processo que a gente já viveu, ela vai perpetuando a exclusão da população negra, a estigmatização dessa população. E o racismo institucional, que é, na verdade, como é que o racismo estrutural aparece nas instituições. Quando a gente fala em instituição, a gente está pensando na instituição universitária, na instituição do Senado, na Câmara dos Deputados, nas instituições que compõem a sociedade brasileira. A própria igreja, né, ela é também uma instituição. Mas vamos pegar um exemplo da instituição do judiciário. Então, como é que o racismo institucional opera? É a total ausência da população negra, seja homem, seja mulher, das esferas de poder, né? Então, você vê que quanto mais você tem na instituição espaços de poder, a população negra ela é retirada desses espaços. Então, por isso que o movimento negro ele fala da questão da representatividade, né? Quando você olha, por exemplo, na mídia, um jornal, né? Um jornal, qual vocês acharem aí mais interessante? Qual é a participação da população negra? Então, isso é reflexo do racismo institucional. Então, Muito bom. eu queria terminar o seguinte: o racismo ele aparece
do ponto de vista das relações, a dificuldade quando a gente vai fazer o trabalho de educação para as relações étnico-raciais é justamente a invisibilidade da população negra. A gente pode contar histórias aqui, e as pessoas não compreenderem como é que o racismo opera. Então, normalmente as pessoas dizem assim, racismo é uma coisa da cabeça de cada um, mas o racismo ele tem consequências reais, né? A gente olha os números, a população negra é a população que ocupa as penitenciárias. O Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo. O primeiro país é Estados Unidos. Veja, essa população carcerária é quase em sua grande maioria composta por pessoas negras. Então, entender essa realidade para poder, inclusive, superar. Então, talvez a primeira tarefa da educação para as relações étnico-raciais seja aquilo que a gente chama de letramento racial. Entender como é, até para as pessoas se reconhecerem como afrodescendentes, se reconhecerem como negras, e entenderem que essa não é uma questão individual, é um problema que atinge a sociedade no seu conjunto. Não sei se eu fui longe demais, se eu consegui responder, Marcelo. Conseguiu responder, sim. Sim, foi ótimo. Eu vou fazer a terceira pergunta aqui. Professor, como você acha que a teologia pode contribuir para a promoção dessa diversidade e da inclusão? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, a gente precisa entender que a teologia ela tem avançado na compreensão mais profunda da mensagem do Evangelho ou do Novo Testamento de modo particular para nós que somos de tradição cristã. Então, a teologia ela é um recurso para que a gente entenda melhor o texto sagrado, que foi escrito num contexto. A grande mensagem do Evangelho, a grande mensagem, eu gosto de chamar de movimento de Jesus, talvez não seja um termo, a gente usava muito na década de 80, muitos autores da teologia usavam. Quando a gente pensa no movimento de Jesus, é um movimento que propõe uma profunda revolução social. Veja, quando vai lá para o Atos dos Apóstolos, por exemplo, não é? A gente vai percebendo como é que as primeiras comunidades iam se organizando. Existe ali um projeto de sociedade. Quando a gente lembra, os cristãos tinham tudo em comum. Essa ideia da superação das desigualdades, do ponto de vista, inclusive, do enfrentamento de uma sociedade marcadamente desigual e com uma população que vive excluída dos bens, né, que são bens que só existem por conta da criação divina. Então, esses bens, eles são bens de todos nós, né? Os bens da natureza, os bens do mundo e aquilo que nós somos capazes de produzir por meio do trabalho. Então, a gente tem uma primeira perspectiva ali de um projeto de sociedade que é pautado na perspectiva da igualdade. Depois, quando a gente vai lendo um pouco mais, né, o próprio Paulo ele vai dizer que agora não existe nem grego, não existe mais nem judeu, são todos irmãos em Cristo. Essa perspectiva é de uma sociedade que não está pautada nem na riqueza, nem na cor da pele. É uma sociedade que se organiza a partir de uma fé em comum, que é o projeto de sociedade que Jesus propõe. A gente pode entender em duas, eu diria assim, duas palavras que são muito fortes, né? Primeiro, a dimensão do amor ao próximo como um elemento fundamental para superar qualquer diferença, né, que a gente possa culturalmente estabelecer, e a perspectiva do servir ao próximo. Esse amor não é um amor abstrato, o amor cristão não é um amor teórico, é um amor que se revela na minha capacidade de me colocar ao serviço do outro. Então, a teologia nos traz, Camila, essa perspectiva que é tão... Eu acho que, para quem é cristão, se ouve falar o tempo inteiro, mas a sociedade ela simplesmente se demonstra e se revela incapaz de compreender o que é o amor
no sentido da superação das... Paulo está trabalhando, inclusive, com as diferenças de nação, né? Ele fala, não há mais grego, não há mais judeu, agora são todos irmãos. Ele dá um exemplo ali, inclusive, dos dois povos que eram uma potência cultural. De um lado, os gregos, com a filosofia, do outro lado, os judeus, com a revelação e com a tradição da Torá, né? E a revelação cristã, ela se coloca numa perspectiva totalmente nova, né? Nos compreendermos como irmãos, e isso supera, inclusive, divergências culturais e divergências étnicas, né? Eu acho que a teologia nos ensina nessa perspectiva. Sim, Excelente. Legal. E também temos aí o próprio Jesus como judeu, conversando com uma samaritana, né? Isso é um baita conflito cultural também. E agora que a gente viu como a teologia pode contribuir, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios para a educação interracial assim na teologia? Quais são os principais desafios que o senhor acha que existem? Ô Marcelo, existe hoje uma forma de pensar que a gente chama, vem desde um pensador que é da área da filosofia, né, que é o Frantz Fanon, e a gente tem construído, a partir dos textos dele, uma ideia de decolonialidade. A decolonialidade é a capacidade de perceber, de romper com uma visão meramente eurocêntrica. Veja, a gente não pode negar que o cristianismo ele nasce num determinado contexto histórico, que é o contexto, né, do Oriente Médio na Antiguidade. Mas o cristianismo ele vai se revelando como uma religião aberta, é uma religião diferente do judaísmo, que era uma religião voltada, né, e fechada num povo. O cristianismo é uma religião que se abre, é por isso que ele é uma das grandes riquezas e sabedoria do cristianismo, é dizer que não interessa, não importa a minha cultura, mas eu sou capaz de viver a lógica do amor. Então, essa mensagem impactante, eu quero colocar isso como pano de fundo para dizer o seguinte: o cristianismo ele vai lá no Japão, respeitando a cultura japonesa, ele traz a essencialidade da mensagem cristã. Eu não preciso deixar de ser japonês para me tornar cristão. Eu não preciso me tornar judeu. Aliás, esse é o debate de Paulo, né? Eu preciso me tornar judeu. Lembra, né, o primeiro concílio de Jerusalém, que a gente chama, era esse o tema, né? E então essa perspectiva de que há uma essência que deve ser absorvida, que é a capacidade de amar e de servir ao próximo. Agora, eu posso continuar tendo a minha perspectiva cultural. Acho que a teologia nos ensina isso, né? E tem outras coisas importantes que a teologia nos ensina. Hoje a gente fala da questão ecológica. E quando não sei se vocês já ouviram o termo, outro dia eu usei esse termo, um pessoal mais fechado achou engraçado, né? O termo é o racismo ambiental, ou o racismo geográfico, né? O que é o racismo geográfico? É quando você relega, né, ou você coloca a população negra em determinadas regiões e você tira o acesso dessa população de outras regiões mais bem preservadas, etc., né? Então, a população pobre e negra vai viver nas periferias, que não tem nenhum tipo de cuidado, não tem a presença do Estado, não tem saneamento, ou as regiões mais bonitas, né, de uma cidade são toda essa região tomada pela população que tem mais poder aquisitivo. É isso que a gente chama de racismo geográfico. Então, a teologia nos ensina o que sobre isso? Primeiro, que a natureza é uma obra divina. E como obra divina, ela está a serviço de toda a humanidade. Eu sei que vocês têm uma tradição que é uma tradição teológica
que não é da tradição católica, mas na tradição católica, por exemplo, você tem a imagem lá do São Francisco. E São Francisco ele tem um texto, desde a Idade Média, que ele ressalta a nossa relação de irmandade com a natureza, né? É o Canto do Irmão Sol. Certamente vocês conhecem, porque é um texto cristão independente da religião, um texto belíssimo, né? Dependendo da igreja, a religião é a mesma, né? Se distingue na igreja. Mas o que eu quero comentar é isso, a teologia, ela nos traz esse imperativo. Qual é o primeiro imperativo? Somos todos filhos de Deus. Essa filiação divina nos coloca numa relação não hierarquizada, numa relação de igualdade, de complementaridade. Depois, toda a tradição cristã, todo o movimento de Jesus, nos fala da perspectiva do compartilhamento. O movimento de Jesus é um movimento onde ele vai chamando pessoas para viverem a radicalidade de uma outra forma de vida. E é uma outra forma, é tão profunda, é cativante, mas nós talvez não conseguimos nos preparar para ela, para essa maneira de viver, porque nós estamos apegados, né? A uma ideia de materialidade, a uma ideia de poder, a uma ideia de glória, né? De importância. Então, o cristianismo nos coloca eu diria, nessa tensão, né? Para você viver o cristianismo, isso a teologia nos ensina, é preciso aquilo que a gente chama de metanoia, uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade, Marcela, é olhar para mim, né? Olhar para mim, olhar para você, olhar para Camila, e nas nossas diferenças, inclusive étnicas, nas nossas várias origens, e nas nossas diferenças culturais, nos reconhecermos como irmãos e como aqueles que comungam de uma mesma existência, de um mesmo projeto, né? Então, acho que a teologia ela tem essa força. Mas eu queria dizer mais uma coisa, que a teologia não é só uma perspectiva moral, não é o Adelino, ou o Marcelo, ou a Camila, que vão viver na sua subjetividade os valores cristãos. Os valores cristãos nos desafiam a um outro modelo de sociedade. Quer dizer, se eu me considero irmão, e se nós vamos viver, qual é o cerne do cristianismo, se não a comunhão? Jesus, né, no contexto da ceia, que se coloca, que se entrega, né? Então, a entrega, a comunhão, o serviço, isso tem uma consequência social, não é apenas uma ritualidade. E isso a gente não conseguiu dar conta, né? O cristianismo ele também se perdeu, de uma certa maneira, porque ele se perdeu em estruturas de poder, estruturas de autoridade. Mas essa perspectiva do amor e da entrega, em teologia a gente chama de gratuidade. Existem duas palavras importantes. A primeira é o dom e a graça. Então, quando eu penso na graça, é aquilo que eu recebo sem merecer. A gente pode pensar que a maior graça é a graça da vida, né? Mas, olhando como o reflexo, né, e aquilo que a gente chama da imitação do próprio Cristo, a nossa vida tem que ser, então, também gratuidade. Isso, para nós, é uma loucura, né? Eu vou me relacionar com você sem esperar nada em troca, sem esperar que você me dê algum prêmio, me dê alguma retribuição. É esse desprendimento. Mas esse desprendimento só é possível numa outra estrutura social. É essa estrutura pautada na ideia do acúmulo, do dinheiro, do prazer sem limites, essa estrutura é incompatível com a profundidade da mensagem cristã. Perfeito, professor. Agora, o que eu quero perguntar é como nós podemos, de forma prática, assim, superar esses obstáculos para a promoção da diversidade e da inclusão? Uma boa pergunta, né? Você sabe que a experiência dos primeiros cristãos é a experiência
primeiro, da força da comunidade. Nós temos perdido isso, né? As pessoas, talvez vocês possam pensar na realidade da igreja ou da comunidade de vocês, mas o valor da comunidade, do reconhecimento se perdeu. O cristianismo, ele é a experiência fundamental, aliás, eu digo isso para todos, né? As pessoas querem conhecer o cristianismo, você conhece o cristianismo vivendo a experiência comunitária. Então, a gente precisa resgatar esse vínculo comunitário. E o vínculo comunitário não é só ir no culto, ou ir na missa, né? Ir à missa, ou no culto, ou ir na ritualidade. Como é que eu vivo uma relação comunitária com as pessoas, obviamente, que comungam do mesmo ideal religioso, da mesma leitura, mas essa relação ela extrapola a perspectiva do culto e da igreja. Isso tem um vínculo. Então, nós precisamos voltar a estabelecer vínculos. Isso é desafiador, porque, veja, eu moro em Piracicaba, moro num prédio, né? Você tem uma rotina de trabalho, você mal conhece as pessoas que dividem a porta, né, no seu condomínio. A ideia de comunidade se perdeu, esse é um problema muito sério, né? Então, não é um problema só por conta de uma sociedade que é injusta, mas é um problema, inclusive, para a nossa existência, porque o vínculo comunitário, a experiência de compartilhar a vida com pessoas que olham para a mesma direção, é uma experiência que nos completa. Essa é a beleza e a sabedoria do cristianismo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas você vai perder o tempo de ir lá na igreja? As pessoas não entendem, mas aí você olha para o outro lado, mas o que você está fazendo, você que não vai na igreja? Você está vendo futebol? Na verdade, a gente vive, né, na média, existências muito vazias, né? Mas a nossa existência só se encontra na relação com o outro. Então, Camila, respondendo de forma, não sei se direta, mas a gente precisa revitalizar a experiência da comunidade, do compartilhamento da vida. Eu acho que essa é a grande... Tem um texto importante, se eu pudesse, Camila, só me prolongar, tem um livro que é de um historiador, que ele faz o seguinte, ele faz uma análise, por que o cristianismo cresceu tanto lá no mundo antigo? Então, ele pega nos 100 primeiros anos do cristianismo, primeiro século, e ele vai mostrando quais eram as características do cristianismo em relação ao paganismo romano, né? Quais são as características que mais sobressaem? Uma delas é a experiência profundamente comunitária. Então, veja, numa época, por volta do ano 160, a grande peste que vai dizimar o mundo antigo, os cristãos eles tinham uma postura. Enquanto os pagão era todo aquele que não era cristão, que não tinha aderido à fé cristã. Enquanto aqueles que viviam a fé nos deuses romanos ainda, quando alguém da família, algum vizinho ficava doente, esse doente era abandonado. Isso era uma coisa. Eles abandonavam porque eles tinham medo de ficar doentes também. Então, eles isolavam, né? Agora, quando um cristão ficava doente, a comunidade continuava amparando esse cristão. Isso é uma mudança substantiva. Mesmo que a comunidade corresse risco também de se contaminar, ela continuava, porque aquele era visto como um irmão. E aconteceu uma coisa interessante. Quando um pagão, um não cristão, ficava doente, muitas vezes a comunidade cristã cuidava dele. É óbvio que se ele se recuperasse, ele se convertia, porque era um exemplo muito forte. Essa experiência comunitária, que eu sou capaz, como é que é a mensagem cristã? A prova maior de amor, não é? É capaz de doar a vida pelo outro, né? Ao longo da história do cristianismo, nós estamos cheios de relatos de cristãos que foram capazes, né? Isso a teologia nos ensina. Então, essa perspectiva da vida comunitária e de viver esse desprendimento
ao ponto de me colocar a serviço do outro. Eu acho que essa é uma tarefa que a gente tem hoje. Como reinventar a experiência comunitária. Muito bom. Perfeito. E essa foi uma pergunta que desembocou um pouco para uma área mais prática, né, de como a gente pode se comportar. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai levar um pouco para a área mais teórica, né? Quais são as oportunidades para promover a diversidade e a inclusão dentro da teologia? Marcelo, primeiro eu vou falar de forma, eu não sei quem é o público, né? Mas a gente precisa dizer o seguinte, que a teologia ela vive uma grande crise. A crise é que as pessoas não leem. Toda tradição teológica ela tem sido ignorada, inclusive por aqueles que se dizem cristãos, né? Eu tenho visitado várias comunidades em Piracicaba, falando de Piracicaba, mas também em São Paulo, e você tem uma proliferação de igrejas. Então, em todo lugar, o Brasil talvez seja o país que mais se tem igreja. Eu tive recentemente em Moçambique e me chamou a atenção que muitas igrejas brasileiras lá em Moçambique. E quando você vai, essas igrejas, inclusive midiáticas, que têm programas de televisão, né? Então, você tem uma difusão de um cristianismo que está apartado de qualquer reflexão teológica. Toda a riqueza teológica tem sido ignorada, né, por essa forma de viver o cristianismo. Eu tenho dito que o cristianismo hoje ele vive uma crise por dentro. Eu vou dar um exemplo, né? A crise não é porque as pessoas não buscam a fé. Pelo contrário, eu acho que é um mundo que busca muito. As pessoas querem falar de religião, elas têm interesse, mas elas buscam e não encontram, inclusive nas igrejas. Então, outro dia, chegou em minhas mãos, né, de um pastor, um bispo, né, das igrejas, de uma igreja neopentecostal muito renomado, muito famoso, um livro. Quando você lê o livro da liderança religiosa, você não tem nada de teologia, é quase que um manual de como ficar rico, né? A ideia da teologia da prosperidade, da retribuição, a teologia do domínio. Então, você tem um momento que a teologia ou ela está sob ataque ou ela está sendo ignorada, né? Na sua riqueza, na sua contribuição. Então, esse é uma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, o que ajuda? Né? As pessoas elas querem aprender, elas querem discutir. Só que é um mundo tomado, a religião hoje se tornou um grande negócio. Né? A gente tem, veja, a gente tem no Congresso Nacional uma bancada que é a bancada da Bíblia, que seria pessoas ligadas a uma visão religiosa, né? Mas que tomam decisões profundamente contraditórias com a leitura cristã de mundo. Eu nem estou falando de partido, estou falando de leituras, inclusive, da sensibilidade humana, quer dizer, de repente você tem um grupo religioso que apoia a porte de armas, ou você tem um grupo religioso que tem posturas totalmente contrárias a uma leitura evangélica de mundo. Né? Então, eu acho que esse é um desafio. A teologia ela tem uma contribuição, mas a teologia, como uma ciência, né, Marcelo, ela não é popular, ela tem Quando você lê um texto e vai querer entender o sentido mais profundo do texto, isso tem uma exigência, né? Então, falta para nós, inclusive nas igrejas, pastores e padres e lideranças religiosas preparadas para, de fato, poderem guiar o povo, né? Tem uma passagem que não é do Evangelho, é uma passagem de Sócrates. E Sócrates está, né, o filósofo, está discutindo essa questão, né, da ética. E aí está discutindo também a questão do poder. E fala assim, olha, quem que pode ter o poder, né, de governar a sociedade? O Sócrates fala aquele que tem sabedoria. E aí o sujeito, né, ele fala, se você vai fazer uma viagem
você não vai precisar do melhor guia, quem conhece o caminho, quem conhece a estrada, né? Se você está com problema de saúde, você não vai precisar de um médico que conheça os remédios, né, adequados. Então, se você vai precisar de alguém que governe a sociedade, você precisa de alguém que entenda qual é o melhor caminho, quais são as melhores decisões, né? Então, o cristianismo ele vive uma certa crise dos seus guias. As pessoas estão buscando, mas as pessoas que estão à frente, elas não sabem para onde ir, né? E elas não sabem porque elas não têm, primeiro, a leitura bíblica e direto à fonte. Entender que a tradição cristã é o Novo Testamento, principalmente. E depois toda a tradição teológica que nos ensina a entender o texto, né? Quando eu falo entender, não é uma arrogância, não, os teólogos que vão explicar. É uma questão de entender que é um texto que tem uma tradição de... A gente está falando alguns textos do Antigo Testamento 3.000 anos atrás. Quer dizer, qual era o contexto, qual era a cultura, qual era a perspectiva desse texto. Isso é um texto escrito em hebraico, em aramaico, o Novo Testamento escrito em grego. Se eu não tenho nenhuma noção do que é o grego bíblico, como é que eu vou me aproximar com o cuidado que aquele texto merece, né? Não sei se eu respondi, eu acabei indo um pouco mais longe, Marcelo. Sim, tá ótimo, tá ótimo. E acredito que você respondeu também boa parte dessa próxima pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou fazer de novo para você ver se você conhece alguma tradição religiosa. Vamos lá. Como as diferentes comunidades e tradições religiosas abordam a questão da diversidade e inclusão? Camila, como eu estava dizendo, o cristianismo ele passa por uma crise, né? E crise, inclusive, de leituras. E você tem comunidades cristãs que são muito fechadas e que vão, inclusive, fazer leituras equivocadas lá do Antigo Testamento, né? Essa é a minha perspectiva teológica. A religião, a experiência cristã, ela é uma experiência libertadora, inclusive, em relação aos nossos preconceitos. Veja, o cristianismo ele tem uma visão que a gente chama de visão, uma concepção ética de mundo. Existem alguns valores, que são valores que eu diria assim, negociáveis para o cristianismo em qualquer cultura. Então, do ponto de vista cultural, o cristianismo dialoga com as culturas, mas ele tem uma concepção de fundo. Vou dar um exemplo. O cristianismo, o cristão, ele não vai ser nunca a favor da pena de morte, por dois motivos. O primeiro motivo é que a vida é sagrada, né? A vida é um dom, e não sou eu que vou tirar a vida. O segundo motivo é que o cristianismo acredita que as pessoas podem melhorar. Do ponto de vista de ser corrigidas, né? E que ninguém é um caso perdido. Então, é possível que as pessoas cometam erro e cometem, mas elas podem se converter, elas podem se transformar, e isso é o trabalho, por exemplo, que muitas igrejas fazem nas penitenciárias, por exemplo, né? Então, eu acho que quando você traz essa questão, então, o cristianismo nos coloca numa perspectiva de diálogo, mas a partir de alguns princípios que a gente poderia chamar hoje, numa outra linguagem, de princípios civilizatórios, né? Um cristão de verdade nunca vai olhar para uma pessoa negra e dizer, olha, você é inferior a mim. Isso não é uma postura do cristianismo. Então, ele trabalha com a diversidade étnico-racial, numa perspectiva de entender que somos todos filhos de Deus, como eu já falei lá, né? Ele trabalha na perspectiva do diálogo das culturas, mas ele tem uma perspectiva. Cultura, por exemplo, né? A gente falou da pena de morte, o cristianismo ele traz uma inovação nas relações. Então, se você tem uma sociedade que é injusta, o cristianismo traz o princípio da justiça. O que é o princípio da justiça? É impossível que você tenha um irmão passando fome e que você tenha
uma mesa farta e você não compartilhe, né? Isso é um princípio básico. Então, veja, a perspectiva da diversidade étnica está resolvida, porque não há preconceito. Todo preconceito é fruto de uma não leitura cristã, de que nós somos, temos uma mesma origem, temos um mesmo destino, inclusive, né? Agora, do ponto de vista cultural, o cristianismo ele tem uma contribuição. Ele vai dizer algumas práticas culturais, não é porque são práticas culturais que elas são boas, elas precisam avançar. Então, existe no cristianismo um projeto de sociedade. Eu dei o exemplo da pena de morte, mas a gente poderia falar do tema, por exemplo, o tema que assola o Brasil. O Brasil é o 5º país que mais comete violência contra a mulher. É compatível com a mensagem cristã uma sociedade que comete feminicídio, por exemplo, o assassinato de mulheres por seus companheiros? Não é possível. Isso é uma postura anticristã. A violência contra a mulher. Por mais que o cristianismo, lá na sua origem, porque é interessante perceber o tema da mulher, por exemplo, né? As igrejas mais tradicionais têm uma dificuldade enorme de fazer uma leitura teológica e entender que no movimento de Jesus haviam muitas mulheres que eram lideranças, né? Paulo traz isso. Como é que a comunidade cristã esqueceu das diaconisas, por exemplo? Então, se você tem uma imagem de um cristianismo só de homens, dominado por homens, você tem que dizer, bom, mas a mensagem de Cristo, dentro do seu contexto, ele avança muito mais, né? Há um lugar das mulheres. E mesmo que você entenda que há tarefas distintas, isso não dá nenhum tipo de liberdade para uma violência contra a mulher. Eu estou dando exemplo para dizer, olha, como o cristianismo ele enfrenta, inclusive, as questões do nosso tempo, da nossa cultura, né? Mas não é para dizer tudo pode, é para dizer, olha, a leitura cristã vai nessa direção, né? A direção da liberdade numa perspectiva de responsabilidade, a dimensão do valor profundo da vida. E não é só a vida, então, só para não prolongar, então, quando a gente tem uma sociedade onde uma população inteira, como a nossa, né? Nós acabamos de sair do mapa da fome. A fome é uma violência contra a vida. Então, uma sociedade onde uma parcela passa fome, essa sociedade não é cristã. Isso é incompatível com os valores cristãos. Viu? Então, Camila, eu acho que aí o cristianismo ele supera não só a relação de preconceito, como ele supera também a exclusão de práticas culturais, apesar do cristianismo apontar qual é o seu horizonte cultural. Perfeito, obrigada. Legal. Eu queria saber, agora é uma pergunta um pouco mais abrangente, né? Eu queria saber se outras comunidades e tradições religiosas abordam essa questão sobre diversidade e inclusão, e se elas abordam, como que a gente pode pegar as principais lições para trazer para a nossa? Marcelo, deixa eu tentar responder de uma forma talvez... Você sabe que essa questão da diversidade, eu queria entender o que você está pensando em diversidade. É diversidade étnica, é diversidade de gênero, é diversidade étnica. Étnica. Então, isso. Veja, a perspectiva da diversidade, porque eu acho que o cristianismo ele avança no sentido mais geral para entender a pluralidade das relações humanas, né? Da nossa humanidade, inclusive para dialogar com a diversidade no sentido mais amplo. Você tem comunidades religiosas, mesmo dentro do cristianismo, que têm uma dificuldade de entender essa... que na verdade é uma dificuldade assim, o sujeito pega hoje, veja, quem era a gente estava falando de Jesus. Jesus era um judeu, que é um homem
é um homem de origem semita. Esses judeus que nós temos hoje em Israel, judeu de pele muito clara, inclusive de olho claro, esse é o judeu que não é o judeu originário ali daquela região da Palestina, né? As representações de Jesus, é até difícil dizer isso, mas ele lembra, é difícil no contexto, as pessoas nem sempre entendem, mas Jesus era um homem do mundo antigo, com a pele, certamente não é aquela pele branca do judeu de hoje, não é? E que lembra muito mais o rosto de um palestino. Esse é um ponto importante. Então, veja, mas há grupos que não conseguem entender que a representação histórica de Jesus foi uma representação feita a partir da Europa, né? A gente não tem um retrato de Jesus do mundo antigo, mesmo porque na antiguidade, tanto por uma proibição judaica de você ter reproduções, ter imagens, não é? Quanto por uma questão que a forma de representar, de pintar da antiguidade é uma diferente, não era uma fotografia, né? Então, mas eu quero dizer assim que, sem dar muita volta, que há conflito dentro do cristianismo, há leituras cristãs de igrejas muito fechadas e que vão entender essa visão a partir da Europa, mas há comunidades mais abertas, né? A gente tem algumas experiências, Marcelo, experiências que vêm, por exemplo, da Idade Média, de comunidades que tinha cristãos, que tinha judeus e que tinha muçulmanos, e que eles viviam no mesmo ambiente, no mesmo contexto, né? Esse conflito de dizer que a convivência ela é insuportável, ela é impossível, isso é próprio do mundo moderno e de uma dominação que vem desde a Europa, né? Então, tudo que é da Europa passa a ser a referência, inclusive a cor da pele, né, do europeu, do branco, etc., né? Agora, você tem experiências cristãs, você tem outras igrejas, outras comunidades religiosas, você falou, acho que você não está se referindo só ao cristianismo, mas você tem experiências dentro do budismo, né, de comunidades que são mais abertas, que têm uma diversidade. Agora, você tem também experiências religiosas que são muito mais fechadas, né? A religião que mais cresce no mundo, só para dar um exemplo, é o islamismo. O cristianismo é a maior religião do mundo, apesar do mundo não ser cristão, né, do ponto de vista mais profundo ou conceitual, mas o islamismo é a que mais cresce. O islamismo é uma religião que, apesar de todos nós aqui podermos nos converter, mas nós nunca vamos ser aceitos dentro de uma comunidade. Por exemplo, o grande centro do islamismo é Meca, né? É impossível um de nós, que não somos muçulmanos, que não somos árabes, irmos numa celebração em Meca, chegarmos até a Pedra Negra, quer dizer, talvez em forma de turismo, mas ser aceito na comunidade religiosa. Quando você pensa uma experiência religiosa fechada, o judaísmo é a mais fechada de todas, né? Pra você ter uma ideia, nós temos judeus na África, mas os judeus da África não são reconhecidos, porque todo judeu nasceu no Brasil, ele tem cidadania israelita, ele pode ir para Israel, Agora, e os judeus africanos têm cidadania lá em Israel? Então, você tem experiências religiosas fechadas, mesmo dentro do cristianismo. Queria terminar essa sua pergunta dizendo o seguinte: outro dia, um pastor que é deputado, ele estava falando a questão do preconceito e ele dizia o seguinte, que, na verdade, é fruto do pecado, ele faz uma leitura equivocada lá do Antigo Testamento e vai dizer que os negros são uma outra raça. Então, veja, há um cristianismo fechado. O que nós temos a tarefa, acho que vocês jovens, é de fazer a experiência desse cristianismo aberto, diverso, né, que trabalha com a humanidade como a grande graça, né, o grande dom que Deus nos deu, a sabedoria e a vida. Muito bom. Perfeito. Tá bom? Ô, professor, a última pergunta para encerrarmos, né, esse diálogo tão importante.
Eu queria saber como você acredita que podemos criar ambientes mais inclusivos e respeitosos em nossas comunidades e instituições. Camila, do ponto de vista institucional, vamos começar com as instituições, por exemplo, quando você pensa a instituição do Poder Judiciário, eu estava dando esse exemplo. Em Piracicaba, o nosso fórum, que é o Judiciário, nós temos, acho que 23 ou 22 juízes. Tem 23, vamos pensar 22. Nenhum juiz, nenhuma juíza negra. A gente precisa criar aquilo que a gente chama de política afirmativa. A gente precisa romper com aquilo que é o racismo institucional, né? Como é que você rompe? Você cria uma política que abra, quase que force a entrada da população afrodescendente, negra e afrodescendente. É a política de cota, né? Há quem critique, mas a gente já está aí em 20 anos da política de cotas, por exemplo, nas universidades. Reserva de vagas para a população negra na universidade. Eu sou professor universitário. Tem duas coisas que a política de cotas ainda tem promovido. Primeiro, o acesso da população negra, da população pobre às universidades públicas. Veja a contradição. A universidade é pública e ela era frequentada principalmente por uma população com mais poder aquisitivo. População mais rica, porque no Brasil era assim. A classe média, média alta, paga escola particular, mas faz faculdade na universidade pública. O pobre faz escola pública, mas quando vai poder fazer faculdade, faz na privada, que tem menor qualidade, né? Então, eu estou dando um exemplo, a política de cota, ela precisa avançar em todos os setores. Na política, a gente precisa garantir a representatividade étnico-racial no Congresso. Isso quer dizer tanto para homens quanto para mulheres. É preciso garantir vagas. Eu vou dar um exemplo, Camila. Eu fui candidato a deputado federal. Quando eu, Adelino, sou candidato, um homem negro, o homem branco, de cara, numa sociedade racista, ele já tem a preferência, existe um imaginário, o branco é mais competente, esse é o imaginário. É uma sociedade que pensa de forma racista. O branco é mais preparado, é mais competente. Até conhecer a minha proposta, ele já tem um preconceito que é esse preconceito de largada, né? Que me coloca numa situação de desvantagem. Se você não tiver uma política, que a gente chama de política afirmativa, que dê algum tipo de vantagem para a população negra, essa população negra não vai ocupar as instituições. E eu queria só contar uma coisa para vocês, que é um dado interessante. O grande argumento contra a cota, por exemplo, nas universidades, é o argumento dizendo, mas aí vai enfraquecer. Quando a gente pega os índices, por exemplo, da FOP, que é a Faculdade de Odontologia aqui de Piracicaba, os alunos que entraram por cota, ao longo do processo, são alunos que se destacam. Então, esse argumento, olha, entrou por cota e vai enfraquecer o ensino, ele não se realiza na estatística, porque são os alunos que entraram e que vão ter um melhor desempenho acadêmico. Esse é um dado, né? Em várias universidades. Então, eu acho que esse é um ponto. Como pensar políticas afirmativas para romper com o racismo institucional? Garantir que tenha negros no judiciário, que tenha negros, né? Agora tem uma lei que no Brasil, quando você tem um cargo ocupado por um negro, ele tende a ganhar menos. Então, você tem que ter leis que proíbam, né? Que não permitam isso. Na empresa pública, numa instituição pública, isso já não acontece. Mas na empresa pública, você precisa ter políticas que permitam que o negro entre, negro, mulher, não é? Então, na empresa privada, isso acontece, essa disparidade salarial, e aí você precisa ter leis que não permitam.
Então, te respondendo, nas instituições, você precisa ter políticas afirmativas, identificando quais são as instituições que vão vetando, porque esse veto à presença do negro não é um veto explícito, é um veto encoberto, né? Então, às vezes, você tem um concurso, aí esse concurso tem várias etapas, uma das etapas é a entrevista, aí, às vezes, a população negra é barrada na entrevista. Entrevista feita por quem? Quando você pensa o judiciário, por homens brancos. Mas e nas comunidades, Camila? Nas comunidades a gente precisa criar vínculo, a gente precisa fazer... Eu estou com a garganta ruim, mas fazer essa experiência de dar liderança, de confiar, né? Teve uma vez que eu fui dar uma palestra, era um curso de teologia, eu dava aula num curso de teologia, um curso grande ligado à Igreja Católica, e aí me convidaram para a palestra, mas não me conheciam, pegaram um currículo, falavam um bom currículo, e aí eu cheguei naquela comunidade, tinha muitas autoridades, né? E aí eu sentei lá e estava esperando começar, e o pessoal anunciou, e disse assim, nossa, a gente está esperando o professor que vai dar a palestra, o professor Adelino chegar. Aí eu falei, não, já cheguei, estou aqui, né? Aí um senhor ficava anunciando, falou, nossa, professor, eu vi que o senhor chegou aí, mas eu não imaginei que o senhor fosse, né, o palestrante. Aí eu perguntei, mas não imaginou por quê, né? Eu sou muito baixinho, eu até brinquei. Ele falou, não, é que o senhor chegou aí, né, do seu jeito, e na verdade, era uma questão racial, né? As nossas comunidades precisam romper com isso, dar o protagonismo e romper com isso é um desafio desse... Aí não é o racismo apenas institucional, é o nosso racismo de todo dia, né? Que vai estigmatizando, que vai colocando essa ideia do preconceito. A gente fez uma ação em Piracicaba, a gente tinha um projeto na Unimep, tinha um colega que coordenava, que chamava Africanidades. O professor Alexandre Brajon, que é do Diário do Engenho, inclusive, ele que coordenava. E esse encontro Africanidades, a gente fez um grande evento na academia, naquela grande Unimep, que agora, né, foi fechada, infelizmente, e a gente trouxe a dona Anicide Toledo, que era do Batuque de Umbigada. É a dona Anicide que ia dar palestra, em vez dos professores falarem, né? Quem ia falar era a dona Anicide com toda a sabedoria. Então, essa valorização da sabedoria popular, da liderança de quem está lá na comunidade, parece que isso muda e é uma forma de romper com essa sociedade que vai colocando rótulos e que vai estabelecendo lugares de poder. Não sei se... Mas na comunidade é um desafio para nós, né, Camila? É desafiador. Eu desconheço alguma comunidade que faça algum tipo de trabalho assim, professor. Você fala de comunidade religiosa, né? Isso. A gente poderia lembrar alguns trabalhos que vão colocando a pessoa no centro, né? A comunidade religiosa, ela é desafiada a romper com essa ideia de que há uma hierarquia da cor das pessoas, né? A comunidade são todos aqueles que trabalham pela comunidade. Então, quando você faz rodas de conversa, mesmo na igreja, nas igrejas, nas comunidades, e você é capaz de discutir os preconceitos, ler o Evangelho, discutir preconceito, isso é uma forma de avançar, né? Mas a gente vive um tempo muito triste, que as pessoas discutem pouco, né? Elas estão pouco dispostas a ouvir, né? E aprender. Então, tinha uma tradição, talvez você e o Marcelo mais jovens, né?
a gente chamava de leitura orante. Leitura orante é você pegar o texto bíblico, que é roda de conversa, né, sobre a Bíblia, e você ler o texto, debater o texto à luz da comunidade. Esse era um método, né? Trazer os problemas da vida e depois fazer um pouco de teologia. Mas o que esse texto fala? Né? O que esse texto tem a ver com os problemas da nossa comunidade? Essa tradição da leitura orante da Bíblia é uma tradição importante, porque primeiro que se lia a Bíblia em comunidade, é o grupo. Hoje as pessoas têm muito essa coisa, né, de alguém me disse, eu rezo na minha casa. É importante rezar ou fazer a sua oração em casa, mas a tradição cristã, ela é coletiva. A experiência religiosa se dá na comunidade. É isso, Camila. Marcelo? Sim, muito bom, muito bom. É importante demais essa conversa que nós tivemos aqui, né? Até porque, como o senhor comentou, esse é um tópico onde existe muito negacionismo, né? Se fala muito sobre a ideia de que não existe uma questão mesmo étnico-racial, né? O Brasil é muito diversificado, as pessoas, elas são muito miscigenadas aqui, então não existe esse problema mesmo racial, ou então até mesmo de outras questões, como, por exemplo, questões que afetam os nordestinos, né? Não existe isso, então sempre existe essa ideia de negar o que, de fato, ainda existe, né? Então, essa discussão aqui, ela é muito importante e eu espero que agregue, né? Traga benefícios para o nosso meio. Com certeza. Muito obrigada, viu, professor, por essa contribuição. Foi um diálogo muito importante e nós te agradecemos. Eu que agradeço pelo diálogo. Não sei se são jovens como vocês que vão depois ouvir o trabalho, né? Espero ter contribuído. E a importância dessa reflexão partindo principalmente de estudantes, né? Há uma visão que o cristianismo assume e que vem da tradição grega, que é justamente a força da verdade e do pensamento, né? Quando nós debatemos, discutimos, esse era o método de Jesus. Jesus era o homem do diálogo, né? Que falava com as multidões e questionava. Eu acho que o diálogo é um caminho para a gente construir uma outra realidade, né? Então, parabéns pelo trabalho, espero ter contribuído. Estou à disposição, Camila, Marcelo, para a gente dialogar sobre outros temas. Muito obrigado. obrigada. Um abraço, obrigado a vocês. Grande abraço. Abraço, boa noite. Boa noite, tchau. gente.